Bom, então vamos ao segundo vídeo, que é sobre suporte básico de vida. E aí nisso nós vamos falar sobre manobras de RCP e vamos falar também sobre engasgo. Quando a gente vai falar sobre manobras de RCP, nós precisamos primeiro definir as faixas etárias. Adultos, né, que são os que já passaram da puberdade, então a gente vai tratar como adultos. Crianças, a gente vai considerar as crianças maiores de 1 ano e que ainda não chegaram à puberdade, né? E lactentes, que são de 28 dias a 1 ano. Então a gente precisa definir isso. Mas, e se tratando de engasgo, é bem importante a gente lembrar que existem as medidas de prevenção que vão fazer com que o engasgo não aconteça, né? As medidas de prevenção, entre elas está mastigar bem os alimentos antes de engolir, comer devagar e com calma, evitar falar, rir, caminhar ou qualquer outro tipo de atividade enquanto está comendo, né? E comumente a grande maioria das pessoas em algum momento já fez isso, né? E evitar qualquer atividade enquanto a gente mastiga. E quando a gente fala em prevenção de engasgo, é bem importante falar sobre um engasgo nas crianças, que foi o que originou a Lei Lucas, né? Quando os bebês começam a comer, a gente tem que tomar cuidado para dar, em vez de comida muito sólida, dar comidas mais da pureza, né? A gente tem que sempre, não tem como deixar as crianças sozinhas comendo, vou largar a criança aqui e vou lá fazer alguma coisa. Não, a gente precisa observar, né? E estimular que as crianças, quando forem comer, fiquem sentadas, que elas fiquem calmas, que elas mastiguem corretamente e que não fale de boca cheia, né? E é importante que a gente também faça isso, porque não tem como a gente dizer para as crianças que elas têm que comer sentado, mastigar corretamente, se a gente não faz. E certificar que as crianças pequenas, elas não estão com objetos pequenos, né? Para as crianças menores, a gente tem que observar que os brinquedos que são menores de 4 centímetros, e aí tem uma dica uma regra bem válida: se um objeto consegue passar no rolinho do papel higiênico, é um objeto que ela pode engolir. Então isso não é apropriado para a criança, né? E a criança pode estar engolindo plástico, bolinha, aqueles balões estourados. Então elas precisam estar sob nossa vigilância constante. Vamos falar então sobre o engasgo do adulto, né? O engasgo ele pode ser parcial e total. Total é quando ele não tosse, ele não emite nenhum som, e parcial quando ele tem tosse e quando ele emite algum som. Quando ele tem tosse, eu tenho que estimular a tosse, né? Incentivar ele a se posicionar, né? Porque se eu estimular a tosse, provavelmente eu vou conseguir resolver esse engasgo. Se ele não tosse e ele tá com obstrução total, eu preciso optar por fazer uma manobra, né? E aí existem 3 tipos de manobra: as compressões dorsais, as abdominais e as torácicas. As abdominais são conhecidas como manobra de Heimlich, mas o ideal é que sempre eu utilize 2 manobras, né? Que eu utilize a manobra, que eu opte por 2 delas. Por exemplo, eu faço 5 golpes abdominais e faço 5 golpes torácicos, até que a gente consiga desobstruir essa via aérea, ok?